História. Bom, conteúdo da ditadura militar aqui, conteúdo que eu tenho material. Em 31 de março de 1964, os militares assumiram a presidência do Brasil, tendo como primeiro presidente o general Castelo Branco. A ditadura militar interrompeu o processo democrático brasileiro que estava estabelecido desde o fim do Estado Novo de Vargas. Em 1º de abril de 1964, o Congresso Nacional foi aberto às pressas para que fosse declarada vaga a presidência da República. Este gesto atropelou a Constituição, pois o presidente João Goulart ainda não estava no território nacional. Ranieri Mazzilli, presidente da Câmara, assumiu figurativamente a presidência. A imprensa apoiou o golpe e anunciou a fuga do presidente João Goulart e retorna. Por que a imprensa faria isso? Né? São os presidentes das empresas. João Goulart, o retorno da democracia 8 dias depois, ao dia da mentira, foi declarado o primeiro dos nefastos atos institucionais. O AI-5 cassou o mandato, suspendeu a imunidade parlamentar e a estabilidade dos funcionários públicos. É uma coisa que os caras querem fazer agora, né? Castelo Branco tomou posse 4 dias depois e consolidou o golpe militar. A ditadura mostrou sua força, mas 3 atos institucionais foram instituídos, limitando a liberdade de dissolver em todos os partidos políticos. Foram permitidos apenas 2 novos partidos, a Arena, Aliança Renovadora Nacional e MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Na verdade, a existência do partido de oposição MDB seria apenas para legitimar a democracia, para fingir que é democrático. A ditadura foi atípica porque previa eleições para presidente e governadores, mesmo que indiretas, e permitia uma oposição figurativa. Todos os mecanismos foram usados para tentar manter uma aparência democrática, entretanto, vários políticos foram caçados, principalmente aqueles que podiam enfraquecer o golpe, como o ex-presidente Juscelino Kubitschek, o ex-governador do então estado da Guanabara, hoje Rio de Janeiro, Carlos Lacerda, que apoiou o golpe, mas foi cassado porque acreditava que em pouco tempo haveria eleições para presidente. A ditadura militar não foi a passageira, como Lacerda afirmava. Eu achei que ia só terminar o conteúdo que eu tenho de ditadura com só isso, mas aqui tá falando dos governadores da ditadura. Vamos lá. O primeiro foi Castelo Branco. Castelo Branco, no dia 11 de abril, o Congresso Nacional elegeu, em nome da democracia, o chefe do Estado-Maior do Exército, Marechal Humberto Alencar Castelo Branco. Este duraria até as eleições de 1965, mas foi prorrogado por mais 2 anos, em nome do amor, à ordem e progresso. Que louco. Depois teve o governo de Costa e Silva. Foi no governo de Gaúcho Arthur Costa e Silva que a ditadura se consolidou. Com o discurso de combate ao terrorismo, a ditadura militar criou um aparato estatal quase nos moldes dos países comunistas, além do centralismo e da castração da liberdade partidária individual. O ex-ministro da Guerra de Castelo Branco, Costa e Silva, havia sido afastado do comando do 4º Exército pelo presidente João Goulart por ter reprimido manifestações estudantis. A oposição cresceu no país, mesmo entre aqueles que desejavam a saída de Goulart em 1964. As passeatas aumentaram na mesma proporção do descontentamento popular. O golpe, que era para defender a pátria e a liberdade, se converteu em uma ditadura disfarçada de uma democracia sem prazo para terminar. Em 1968, um ano antes do governo do Costa Silva sair, a situação estava insustentável, os militares, para conter os protestos graves, principalmente nas grandes cidades. O governo decretou que 68 municípios eram estratégicos para a segurança nacional e tiveram seus primeiros nomeados diretamente pelo governo federal. Controle dos municípios. A oposição se organizou na chamada Frente Ampla em um movimento democrático. Faziam parte dela os ex-presidentes Juscelino Kubitschek e João Goulart, e o ex-governador do Rio de Janeiro, Carlos Lacerda, que já falou várias vezes. Os 3 morreram em circunstâncias duvidosas, em um curto intervalo de tempo, nos anos de 1976 e 1977. Governo da Junta Militar. A Junta Militar foi formada pelos ministros do Exército, Aurélio de Lira Tavares, Força Aérea, Márcio de Souza Melo e Marinha, Augusto sei lá, esqueci o nome desse cara. O governo da Junta Militar, popularmente conhecida como os 3 Patetas, durou apenas 2 meses e foi marcado pela radicalização dos descontentes e das ações do governo, que criou em nome de Deus e da democracia a punição, em nome de Deus e da democracia, a punição de expulsão do país e a pena de morte para os contra-revolucionários. O Congresso amordaçado pelas cassações foi reaberto após 10 meses de recesso.
E agora o governo de Médici. Médici, sonho de consumo de qualquer nazifascista. O governo de Emílio Garrastafo Médici levou o Brasil aos anos de chumbo. A luta armada passou a ser cada vez mais forte no governo do ex-chefe da SNI. SNI, sei lá, esquece quem é SNI. Para contê-la, o destacamento de operações e informações do Centro de Operações de Defesa Interna do ICOD ampliou para todo o país as torturas contra aqueles que fossem inclusive suspeitos de lutar contra os princípios democráticos. Só que não tinha nada democrático, né? O governo ganhou força popular com um milagre econômico. Os ótimos índices econômicos do governo Médici justificavam qualquer atrocidade. O povo brasileiro, que sempre deixou a vida ao levar, apoiou o governo. O tricampeonato da seleção brasileira do futebol de México contribuiu ainda mais para a tranquilidade falsa. Afinal, não são os brasileiros que moram num país tropical abençoado por Deus e bonito por natureza? Não é o Brasil que deve ser amado ou deixado? Não é o coração dos brasileiros que é verde, branco, amarelo e azul? Anil? Caraca, que frases interessantes. Nos anos 70 começaram os megaprojetos. A Transamazônica, a Ponte Rio-Niterói, hidrelétrica de Itapaipu, todos os projetos eram os maiores do mundo, ampliando o complexo de inferioridade do país. Difundia-se o conceito de subdesenvolvimento que precisa mudar. Médici incentivou uma euforia desenvolvimentista. Esse treco de desenvolvimentista, o regime militar passou a ser mostrado nos meios de comunicações como um veículo de ordem de progresso. Não faltaram oportunidades para demonstrar ao mundo o crescimento exponencial do país, incentivando a entrada do capital volátil externo com empréstimos e investimentos do mercado monetário do interno. Com a ajuda dos grupos radicais de direita, como o CC, Comando da Caça aos Comunistas, a Aliança Anticomunista Brasileira derrotou e destruiu qualquer possibilidade de reação da esquerda, pois tinha a opinião pública nacional e mundial a seu favor devido ao milagre econômico. A propaganda institucional e o financiamento externo para a manutenção da ditadura, os meios de comunicação só veiculavam notícias e pontos positivos, demonstravam que o caminho seguido pelo regime era o correto, e havia também a censura prévia que impedia a visão dos problemas brasileiros. O governo Geisel, 1974 a 1979. Agora esse cara é Geisel, Com o fim do milagre econômico, o governo Geisel teve que enfrentar o aumento da inflação, a crise do petróleo e transferências de investimentos para os tigres asiáticos. Depois de 10 anos, a ditadura sofreu uma grande derrota nas urnas. A oposição venceu nos estados e cidades mais importantes do país. Geisel manteve a legalidade das eleições e descontentando diversos segmentos e passou a comandar a abertura da política, lenta, gradual e segura. A derrota nas eleições de 1974 foi fundamental para o quê? Próxima página. Foi fundamental para o quê? Para a criação da Lei Falcão, que abolia os debates políticos através dos meios de comunicação. No ano seguinte, a censura foi oficialmente suspensa. A ditadura terminaria em breve, mas apenas seria entregue às pessoas confiáveis. Este era o plano, que foi mudado com uma nova derrota nas urnas em 1976. Como resposta às urnas, o governo fechou o Congresso e modificou vergonhosamente as regras eleitorais com o intuito de garantir a maioria das cadeiras do parlamento. As bancadas do Nordeste, reduto da Arena, passaram a contar com o maior peso proporcional na Câmara e Senado, e o mandato presidencial foi aumentado em mais de um ano. A maior reverberação ficou por conta do surgimento do senador biônico, que era eleito indiretamente pelas assembleias estaduais. Uau! Pão e circo. O Campeonato Nacional de Futebol, criado em 1971, foi ampliado com fins políticos, onde a Arena vai mal um time não nacional. Sério, não entendi isso aí não. Espera, a Arena não é um dos grupos políticos? Vamos lá. Onde a Arena vai mal, um time nacional, onde a Arena vai bem, um time também. Não entendi nada. Jefferson enfrentou a linha dura dos militares para realizar a abertura. Ele manteve a legalidade das eleições de 1974, dando uma resposta às pressões estrangeiras ao afastar o general Edinardo de Vila Melo devido à morte do jornalista Vladimir Herzog e do operário Manuel Fiel Filho no interior de Doicode. Os estadunidenses
tinham um dilema na América Latina. Como poderiam lutar em nome da democracia na Ásia e ter que apoiar ditaduras vizinhas que torturavam pessoas nos porões? Devido às pressões populares motivadas pelo fim do milagre econômico e do governo Zeual, o governo Gelson pôs fim ao AI-5 e restaurou o habeas corpus. A dívida externa cresceu e a oposição venceu novamente as eleições. Cara, todo mundo ganhava as eleições toda hora, mas os carinhas não saíam, né? Agora o próximo governo Figueiredo. Pelo menos foi isso que eu entendi das eleições que eles ficam falando aqui. A mentira da democracia se encerrou. Com chave de ouro, o general Figueiredo certamente foi ao menos cortês de todos os presidentes do período militar. Frases ríspidas e gafes foram correntes em seu governo. Ex-chefe do SNI do Rio de Janeiro, João Batista de Oliveira Figueiredo, governou o país entre 15 de março de 1979 e 15 de março de 1985. A abertura política se intensificou com a anistia ampla, geral e restrita, mais um vexame da ditadura e dos grupos que estavam no poder. Esse tipo de anistia beneficiou o terrorismo de ambos os lados e só garantiu a normalidade aos interessados. Entretanto, os atentados continuaram como o mal sucedido no Rio Centro em 1981. Uma bomba foi detonada antes do tempo. O terrorismo do Estado tinha como objetivo culpar a oposição e assim prolongar ao máximo o regime militar. A inflação e o pluripartidarismo. Tá. Acabou os presidentes. A inflação e o pluripartidarismo. Ou será que isso aqui é do governo Figueiredo? A Arena cedeu lugar ao PDS e ao MDB e se transformou em PMDB. Assim como vários exilados, Leonel Brizola retornou ao país, tentou restabelecer o PTB, mas perdeu a sigla para Ivete Vargas e criou o PDT. A força das greves de São Paulo fez nascer o PT, o partido do atual presidente, e que teve apoio de várias figuras da Arena, PDS e oportunistas. Não tem, isso aqui é um conteúdo velhinho, não tem presidente petista agora não, tá? Nas eleições parlamentares de 1982, novamente as regras do jogo eleitoral foram mudadas para favorecer o regime militar. Já provendo a abertura, os mandatos dos vereadores e prefeitos foram prorrogados e as eleições gerais foram adiadas em 2 anos. Para amarrar o eleitor, foi criada a vinculação do voto. O PDS elegeu 18 de governadores, enquanto o PMDB elegeu 8 e o PDT apenas 1. 20 anos depois do golpe militar, o país inteiro foi sacudido pela campanha das... Qual campanha? A campanha das diretas já apareceu. As diretas já. A emenda constitucional previa as eleições diretas em 1985. Os mantenedores do sistema acharam muito arriscado. Havia apenas 3 anos de que Brizola se elegera governador do Rio de Janeiro e Tancredo em Minas Gerais. Em outras figuras indesejáveis ao poder despontavam no cenário político, como o Lula. A princípio, a grande imprensa tentou esconder as manifestações e comícios das diretas já. No final, chegou a transmiti-los porque estava interessada na audiência. O maior comício reuniu quase 2 milhões de pessoas em São Paulo, com a participação das personalidades políticas da tendência opostas. O Congresso ignorou o pedido popular e manteve as eleições indiretas para presidente. 298 deputados votaram a favor e 65 contra. Apenas 22 votos a mais seriam necessários para aprovar a emenda constitucional, mas 3 deputados se abstinaram e simplesmente 113 não compareceram. Nas eleições indiretas para presidente, Tancredo Neves derrotou Paulo Maluf, candidato do PDS. Tancredo, governador de Minas Gerais pelo PMDB, foi eleito com o apoio de dissidentes do PDS e da Frente Liberal se tornou o PFL. A ditadura terminou com uma quebra de protocolo. Figueiredo recusou-se a passar a faixa para José Sarney, presidente interino devido à internação de Tancredo. O ex-presidente da PDS foi quem assumiu o governo por mais 5 anos com a morte de Tancredo. A abertura política no Brasil foi de fato bem lenta. Só em 1989 o país voltou a ter eleições diretas, isso porque Sarney usou uma brecha na Constituição para ficar mais 1 ano. Os 21 anos da ditadura interromperam o processo democrático e, mesmo com um aumento consideráveis em alguns anos do PIB, deixou mais pontos negativos do que positivos, como a centralização, o inchaço das grandes cidades e o sucateamento da malha ferroviária.
o endividamento externo e a estatização excessiva e os mais graves de todos os prejuízos, o empobrecimento do ensino e do povo Brasil. Wesley, no Brasil tem, portanto, uma tradição histórica pouca democrática. Daí a criação do CNI. Eu sei lá o que é esse CNI. Logo após a inclusão golpe, no dia 13 de julho de 1964, foi criado o Serviço Nacional de Informações, CNI, onde eram catalogados e fechados aqueles que eram considerados inimigos do Estado. Dirigentes do CNI... então o CNI era aquele treco de procurar pessoas e ferrar com elas, matar elas. Caso considerassem oportuno, expediam ordens de vigilância, quebra de sigilo postal e telefônico daqueles suspeitos que eram considerados perigosos à segurança nacional. O CNI substituiu o DNP, o Departamento Nacional de Propaganda, que por sua vez havia substituído o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, que substituiu o Departamento de Propaganda e Difusão Cultural, tantas substituições, que em 1934 havia substituído o Departamento Oficial de Propaganda, DOP. Logo, seu acervo era gigantesco, pois detinha informações de milhares de cidadãos brasileiros. Daí o IPES, Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, entidade fundada em 2 de fevereiro de 1962, cujo financiamento foi procedido por empresas brasileiras e estrangeiras, forneceu milhares de dossiês, gravações e grampos telefônicos. Aí documentos ao CNI, pois seu comandante, o general Golbery Couto da Silva, era diretor do Instituto. O CNI coordenava e catalogava transformações que poderiam ser relevantes. Cidadãos eram fotografados e suas ações rastreadas e ligações telefônicas grampeadas. A comunidade das informações estão surgida começou a exercer um poder até então jamais visto no Brasil. Iniciou-se uma verdadeira caça às bruxas. Havia escritórios da CNI espalhados em todo o Brasil e esses coordenavam os trabalhos dos agentes. Próxima página. Olha aqui, só tem mais um pouquinho de texto e vai acabando, a gente acaba para a recuperação democrática. Agentes convencionais investigadores, dos agentes cachorros e os secretos. Os agentes cachorros eram pessoas que não eram remuneradas, agiam de forma voluntária, sempre esperando algum tipo de favorecimento resultante das suas ações. Muitos cachorros eram funcionários públicos que obtinham cargos de confiança em troca das informações que colhiam em seus colegas e parentes de seus colegas. Os secretos eram agentes remunerados e treinados pelo CNI, em geral eram enfrentados por mais diversos setores da administração pública e privada. Muitos desses agentes agitavam os grupos onde se encontrava na busca de prováveis lideranças que deveriam ser neutralizadas. Agente secreto! Era comum a presença de secretas em cachorros, principalmente em escolas, faculdades, universidades, empresas estatais, autarquias, etc. Uns desconheciam a presença e a atuação de outros, gerando assim um controle eficaz por parte do escritório central, que reunia as informações e os relatórios trazidos pelos dois grupos de agentes, e muito mais insegurança, instabilidade e desconfiança social, pois a população nunca sabia quem ou em qual situação estaria sendo vigiada, mesmo não tendo quaisquer envolvimento com nenhuma organização subversiva. E assim acaba. A recuperação da democracia depois, né?